Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo que juramento tinham dado créditos, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários, serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto, enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os coerdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, numa hora imprevista,
ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se numa noite escura, olhando pela janela de sua casa. Tudo está silencioso, aparentemente calmo. De repente, veem uma luz ao longe se aproximando. Não sabem exatamente o que é. Pode ser um amigo chegando para uma visita, pode ser um perigo se aproximando. Como reagiriam? Correriam para se esconder? Ou permaneceriam vigilantes, preparados para qualquer eventualidade? Esta imagem da espera, da vigilância, da preparação para o inesperado, permeia nossas leituras de hoje e nos convida a refletir profundamente sobre nossa postura diante da vida e da eternidade. A primeira leitura do livro da sabedoria nos transporta para uma das noites mais dramáticas da história, a Páscoa original no Egito. Aquela noite foi conhecida antecipadamente por nossos pais, nos diz o texto. Que noite extraordinária! Enquanto os egípcios dormiam, inconscientes do que estava por vir, o povo de Deus permanecia acordado, vigilante, preparado para a libertação que Deus havia prometido. Imaginem a cena: famílias inteiras reunidas, vestidas para a jornada, sandálias nos pés, cajados nas mãos, comendo apressadamente o cordeiro pascal. Do lado de fora, suas portas estavam marcadas com sangue, um sinal de fé, um ato de obediência que os distinguia dos egípcios. Eles não sabiam exatamente quando a libertação viria, mas sabiam que viria. E quando chegou, estavam prontos. Esta preparação não era baseada em certeza empírica, mas em fé. Eles acreditaram na promessa de Deus mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Eram escravos, oprimidos, aparentemente sem poder para mudar sua situação. E ainda assim, esperaram com confiança porque confiavam no caráter de Deus. Que belo paralelo encontramos na segunda leitura, onde o autor de Hebreus nos oferece uma das definições mais poéticas e profundas da fé. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. A fé não é uma muleta para os fracos ou uma fuga da realidade. É, ao contrário, a capacidade de enxergar uma realidade mais profunda, de perceber verdades que vão além do que nossos olhos físicos podem ver. E então somos apresentados ao exemplo supremo de fé, Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu ao chamado e partiu para a terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Que imagem poderosa! Um homem de 75 anos, deixando tudo o que conhecia, embarcando numa jornada para um destino desconhecido, baseado apenas na palavra de Deus. Pensem na coragem que isso exigiu. Abraão não tinha GPS, não tinha mapas detalhados, não tinha garantias de que encontraria água ou comida pelo caminho. Ele tinha apenas a promessa de Deus. E isso foi suficiente. Sua fé transformou o desconhecido de fonte de medo em fonte de esperança. Mas a fé de Abraão foi testada ainda mais profundamente. O texto nos diz que ele habitou como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas. Mesmo quando chegou ao lugar da promessa, ele não encontrou um palácio esperando por ele, mas continuou vivendo como peregrino. A promessa ainda não estava completamente cumprida, mas sua fé permaneceu inabalável. E então veio o teste supremo, o pedido para sacrificar Isaque, aquele por meio de quem receberia os descendentes prometidos. Que momento angustiante! Deus estava pedindo a Abraão para entregar aquilo que era mais precioso para ele, aquilo através do qual todas as promessas de Deus se cumpririam. E ainda assim, Abraão obedeceu, confiando que Deus tem poder até para ressuscitar os mortos. Esta fé de Abraão não era cega ou irracional. Era uma fé fundamentada no conhecimento profundo do caráter de Deus.
Abraão havia experimentado a fidelidade de Deus repetidamente em sua vida. Ele sabia que Deus não quebra suas promessas, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Chegamos então ao Evangelho, onde Jesus nos apresenta uma série de parábolas sobre vigilância e preparação. Não temais, pequeno rebanho, ele começa, porque vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Que palavras reconfortantes! Jesus não está nos chamando para uma vida de ansiedade e medo, mas para uma vida de confiança fundamentada no amor paternal de Deus. Mas então Jesus continua com um chamado desafiador: vendei os vossos bens e dai esmolas. Estas palavras ecoam o exemplo de Abraão, que deixou tudo para seguir a Deus. Jesus não está necessariamente chamando todos nós para vender literalmente tudo o que possuímos, mas está nos desafiando a examinar nossas prioridades, a questionar o que realmente consideramos importante. Fazei para vós bolsas que não se deteriorem, Jesus continua, um tesouro inesgotável nos céus. Que contraste fascinante! Enquanto investimos tanto tempo e energia acumulando tesouros terrenos que podem ser roubados, destruídos ou perdidos, Jesus nos convida a investir naquilo que é eterno, naquilo que nenhuma força terrena pode tocar. E então Jesus nos dá a chave para entender tudo isso: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nossas ações revelam nossos valores verdadeiros. Se estivermos constantemente preocupados com posses materiais, status social ou conforto físico, isso revela onde nosso coração realmente está. Mas se estivermos investindo no reino de Deus, em relacionamentos, em crescimento espiritual, isso também revela nossas prioridades reais. Jesus então conta a parábola dos servos vigilantes: tende os rins cingidos e as candeias acesas. Sede semelhantes a pessoas que esperam seu Senhor voltar das núpcias. Esta imagem nos leva de volta àquela noite pascal no Egito. Assim como o povo de Israel estava preparado para a libertação, devemos estar preparados para o retorno de Cristo. Mas o que significa estar preparado? Não é uma questão de calcular datas ou criar cronômetros espirituais. É uma questão de viver cada dia de forma a honrar a Deus, de manter nossos corações e mentes focados nas coisas eternas enquanto servimos fielmente no presente. Jesus ilustra isso com a parábola do administrador fiel. Quem é o administrador fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus empregados? O servo fiel não é aquele que fica ocioso esperando o retorno do Senhor, nem aquele que abusa de sua autoridade na ausência do Senhor. É aquele que continua trabalhando diligentemente, cuidando responsavelmente daquilo que lhe foi confiado. Esta é uma imagem poderosa para a nossa vida cristã. Somos administradores, não proprietários, de tudo que temos: nossos talentos, nossos recursos, nosso tempo, nossa influência. A questão não é se o Senhor voltará, Ele voltará, mas como Ele nos encontrará quando voltar. Meus queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos confrontam com questões fundamentais sobre como vivemos nossas vidas. Estamos vivendo com a fé de Abraão, dispostos a deixar nossa zona de conforto para seguir aonde Deus nos chama? Estamos mantendo nossos corações focados nos tesouros eternos? Ou estamos nos deixando consumir pelas preocupações temporais? A vida cristã não é um convite à passividade, mas à ação fundamentada na fé. Como o povo de Israel naquela noite pascal, devemos estar preparados para nos mover quando Deus nos chamar. Como Abraão, devemos estar dispostos a embarcar em jornadas de fé, mesmo quando não sabemos exatamente para onde estamos indo. E como servos vigilantes na parábola de Jesus, devemos viver cada dia com a consciência de que somos responsáveis diante de Deus por como usamos os dons que Ele nos deu. Não podemos viver como se esta vida fosse tudo o que existe, nem podemos nos tornar tão focados na eternidade que negligenciamos nossas responsabilidades presentes. O equilíbrio está em viver com os pés firmemente plantados na terra, mas com os olhos fixos no céu. Em amar e servir as pessoas ao nosso redor, mas sempre com a consciência de que esta vida é uma preparação para algo infinitamente maior. Hoje, convido cada um de vocês a refletir: onde está seu tesouro? O que revela sobre onde está seu coração? Que mudanças Deus pode estar chamando você a fazer? Que jornadas de fé Ele pode estar convidando você a embarcar?
Lembrem-se das palavras reconfortantes de Jesus: não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Esta promessa deve ser nossa âncora em meio às tempestades da vida, nossa fonte de coragem quando enfrentamos o desconhecido. Que possamos viver como pessoas de fé, preparadas para qualquer eventualidade, vigilantes mas não ansiosas, esperançosas mas não passivas. Que nossas vidas sejam um testemunho da fidelidade de Deus e de nossa confiança em suas promessas. E que, quando o Senhor retornar, Ele nos encontre como servos fiéis, com nossas lâmpadas acesas, prontos para participar do banquete eterno que Ele preparou para aqueles que o amam. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.